Olá, querido responsável, é muito bom estar aqui com você. E assim, a construção do curso foi todo pensado com um propósito único nosso, né, que é ajudar nossos pequenos aprendizes a se desenvolverem e aprenderem sem dificuldade. Então, claro que vão ter várias questões, né, cada um com a sua individualidade, particularidade, necessidade, limite, capacidade, enfim. Mas vamos caminhar juntos nessa trajetória, não é mesmo? E podem contar comigo. Então, o slide de hoje eu pensei em falar, né? Como dar o ponto de partida para esse curso. E aí eu pensei primeiro nos direitos da criança, né? Já que é nosso protagonista, não é mesmo? Então, vamos nessa. Vou compartilhar aqui, passando os slides. Aí vocês podem colocar algumas perguntas no comentário, enfim, temos a comunidade para isso, ok? Então aqui vai a primeira pergunta, né? Quais são os direitos da minha criança? Né? Sabemos que existe a lei que nos ajuda quanto a isso, mas, no entanto, quando a gente resolve, né, ser responsável de uma criança, a gente tem que pensar, né, no que eu posso lhe oferecer, né, lhe ajudar para ser nota mil na escola, principalmente na vida, né, que a construção do ser tem que pensar, né, na construção de uma autonomia, né? Então, essa é a primeira reflexão, ok? E, e é importante a gente ter sempre isso, né? Porque a gente acha que ter um ambiente, uma família, uma alimentação, ir para a escola, mas vai muito mais além do que isso, ok? Então, a gente tem que pensar em questão dos direitos. Quais seriam eles, né? Então, seria o desenvolvimento integral do ser, e que ele é dividido, segundo o terceiro marco legal, né, da primeira infância, né, para garantir esse desenvolvimento integral, a criança ela precisa desenvolver de forma biológica. O que seria isso? É a questão do crescimento dela. Então, acompanhar o crescimento da criança. Então, se parar para analisar na infância, você percebe, né? Se ela desde o nascimento, e pensando lá até os seus 7 anos, o quanto ela vai crescer, né? Até mesmo de forma interna, né? Até toda a fase de desenvolvimento que é importante não pular. Então, a questão da maturação do tônus, né? Aí tem a fase de sentar, engatinhar, andar, correr, não é mesmo? Mas isso tudo a gente tem que acompanhar o crescimento da criança. Então, nos outros vídeos, eu vou falar sobre a questão da idade óssea, né? Tem a idade cronológica, tem a idade social, mas a questão biológica, né? Do crescimento. E aí vai pensar na parte física, né? Mas é o ser também, para se desenvolver de forma integral, ele precisa desenvolver a questão psicológica. E nada mais é do que acompanhar o comportamento, né, da criança, porque a princípio ela não tem uma cognição preparada para entender o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Então ela aprende por modelo. Então, nessa situação, nós, como responsáveis, precisamos dar um bom exemplo, né? Saber antecipar as informações dizendo onde estamos, como podemos agir, né? Para respeitar o espaço do outro. Então, aí com o bebezinho, né, tem todo um passo a passo que é importante. O responsável saber adaptar as informações do mundo, né, essa relação no meio ambiente, com a idade da criança, ok? E também faz parte do desenvolvimento dela pela sua vida social, que é justamente saber interagir com o outro, né, de forma adequada. Então, se na infância a gente percebe que a criança, por não ter um pensamento ainda elaborado, né, que o pensamento não mais é que a questão da abstração. Então, a criança é muito concreta, né, e ela não consegue perceber o outro. Então, ela está ali com o outro, mas não interagindo com ele. Então, entende? E aí existem aquelas relações.
mais próximas, que vai ser a relação social vertical, né? Que tem muito a ver com a questão do apego. Então, tá ali, primeira relação é com a mãe, e vai ampliando para os membros da família, pais, irmãos, avós, até entrar nesse mundo, né, grande, que é o ambiente escolar, ok? Então, o responsável tem que estar atento no desenvolvimento integral da criança, no seu lado biológico, psicológico e social. Por quê? Porque todo ser tem as suas necessidades. E dentro dessas necessidades, eu coloquei aqui um pirâmide para ter uma noção, de forma resumida, né? E quais são essas necessidades? É necessidade física, cultural, emocional, social, cognitiva. Por quê? Que primeiro, física, né? A criança ela precisa conhecer seu próprio corpo, né? Para saber se localizar no tempo, no espaço, saber, né? Quem sou eu, né? Tem a questão da identidade, ok? E aí a parte, né, social, que tem a ver com a questão do relacionamento. Então, tem os relacionamentos horizontais, que é um relacionamento com o outro da mesma faixa etária, com a disputa. Eles falam assim, eles brigam direto, principalmente irmãos, né? Porque as idades estão mais próximas, então os interesses são mais próximos, né? Então, cabe ao responsável saber mediar essas relações, okay? Porque quando é uma relação vertical, aí acaba cedendo, né? Então tem, por exemplo, um irmão que é temporão, uma idade bem diferente, né? Faixa etária diferente. E aí percebe que acaba cedendo, fala, mimado e tal. Então tem várias questões que tem que estar atento a isso, ok? E daí aquela questão da necessidade, né, para chegar à necessidade cognitiva, por quê? Cada ser tem um ritmo de aprendizagem diferente, né? De forma particular, né? E está muito ligado com o desenvolvimento da linguagem. Aí eu escuto muito a questão, mas a minha criança parece, eu acho, né? Não sei se ela está com atraso na linguagem, está falando tarde. Então, isso tudo tem a questão a ver com a necessidade cognitiva, ok? Então, a gente tem que entender que ritmo é esse da criança, né? O quanto ela foi estimulada, onde, com quem ela estava. Então, tudo faz parte desse processo de desenvolvimento da criança, ok? Então, é, essa questão cognitiva tem muito a ver, né? Então, a linguagem, ela começa quando? Lá, bebezinho, que é o gestual, né? Aí passa para o corporal até chegar na linguagem verbal, ok? Então, e aí tem a questão da necessidade emocional, que vai muito a questão do apego seguro, né? Então, você percebe que, por exemplo, tem crianças que têm dificuldade de se adaptar em algum lugar, né, no ambiente escolar, onde esteja, num ambiente diferente, porque que falta ali, com o seu responsável legal, praticamente, né, de passar confiança no sentido de criar combinados para que ele possa entender que o propósito dele estar ali, o porquê, né? Então, por isso que eu falo da importância da comunicação. Mas a criança é pequenininha, independente se ela está na linguagem verbal ou não, mas ela está ali primeiro ouvindo, observando. Então, a aprendizagem, ela faz parte, é uma consequência de um desenvolvimento. Então, se o desenvolvimento da criança não estiver adequado à idade dela, né? A questão do desenvolvimento biológico, psicológico, social, não estiver adequada à sua, que a gente tem como referência a idade cronológica, não é? Que nada mais é que a idade do nascimento. Ok. Mas, assim, a gente percebe que mais para frente a gente vai perceber algum atraso, alguma dificuldade de aprendizagem por alguma deficiência no campo de desenvolvimento, entende? Então, e aí tem a questão da necessidade emocional. A criança ela precisa ter um apego seguro. E o que seria isso? Ela saber que eu estou aqui porque por um propósito, então saber, né, e sempre informar ao aprendiz, né, se trata dele, é o ambiente que ele vai ficar, com quem ele vai ficar, tu tem que saber o porquê. Então, é importantíssimo ele fazer parte desse desenvolvimento, né, de tudo que ele vivencia, ok? Então, apego seguro é saber criar combinados, cumprir. Quantas vezes eu vejo assim, ele tá bem, parou de chorar, então vou sair. Não, avisar, ó.
mamãe tá saindo, mamãe vai trabalhar, ou então, ó, vou ficar aqui um tempo e você pode brincar. É passar segurança e cumprir com os combinados, que é o principal, porque a criança é muito esperta, né? Ah, não pensa? Pensa. Ela só não tem a maturidade de abstração, ela precisa do concreto. E qual o concreto ali? Ela está vendo o seu responsável ali, né? E não cumprindo com os combinados. E é onde acaba tendo essa questão da insegurança, falta de confiança no outro, em si. Então a gente tem que sempre procurar cumprir, né? Fazer os combinados, construir junto, né? Não falar assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, é diferente. Ah, vamos combinar isso? E aí fazer ela participar dando seus argumentos, né, favoráveis ou não. Mas é importante ter essa comunicação, né, essa interação. E a questão da necessidade cultural, ela perceber quem ela é, de onde ela veio, né, a questão importantíssima da identidade. Então, assim, de uma forma mais concreta, a gente percebe as diferenças, né, culturais, até mesmo regionais, para falar assim, uma pessoa fala com algum sotaque, né? Porque tem de outro estado. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente recebe muitas pessoas do Nordeste, então a gente percebe uma linguagem diferente. Então tem que entender, né, e respeitar essas diferenças, né, a cultura. Então, isso faz parte da identidade dela, tá? Então, num todo assim, o desenvolvimento integral. Então tem que pensar, minha criança ela precisa ter um bom crescimento, né? Um bom comportamento, uma boa relação. Então, esses são os 3 pontos fundamentais que vai fazer uma grande diferença na frente, né, de acordo com a aprendizagem, para ela ser uma criança, né, nota 1000 na escola e na vida, ok? Então, claro que eu coloquei aqui de forma bem sintética a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. Tá? Então, lá tem os direitos, né, fundamentais previstos na lei, ok? Que é um conjunto de normas, né, ornamentando, né, de forma jurídica brasileira, ok? É importante reforçar isso, porque eu não sei quem, de fato, né, a origem de quem está aqui como responsável, que eu tenho pessoas, né, de Portugal, da França, enfim. Mas é uma maneira né, o objetivo é de dar proteção integral à criança e ao adolescente. Né? Então, como? Aplicando medidas, né, necessárias, né, até chegar a um juiz, enfim. Bom, mas o objetivo aqui é construir uma sociedade mais justa e igualitária, ok? Então, é para entender, né, que a criança tem direito à vida, à saúde, né? Então, é sempre tratar da criança de preferência, né? É o que eu falo sempre aqui. A gente tem que atuar de forma preventiva, né? Então, como é que está a qualidade da vida da minha criança, a qualidade da saúde dela, né? E procurar sempre os especialistas, né? Principalmente da área médica, da saúde, né? Então, a criança, ela precisa, né? Tanto ela ter a família como a base dela, né? Para a construção do seu ser, mas interligado à escola, né, que é o espaço que proporciona uma relação com o outro, na mesma faixa etária ali, principalmente com os mesmos interesses, para ampliar os conhecimentos e também a questão da saúde, ok? Então, para entender como é que também está o desenvolvimento delas, está o esperado, a faixa etária, né? E aí, se está com alguma dificuldade de aprendizagem, opa, então vamos rever por quê, qual o motivo dessa dificuldade de aprendizagem, né? Que está ligado com o desenvolvimento dela, ok? Então, por isso que muitas vezes a gente vai ao médico, a um especialista, e faz logo uma anamnese. O que é isso? São perguntas para saber como é que foi o nascimento, a amamentação, né? Porque seria interessante se a gente tivesse um cartão com todo o nosso histórico ali, né? Porque quando a gente vai para o médico, tem que repetir tudo. Mas pelo menos estamos avançando tecnologicamente, né? Então, no futuro breve, acredito que isso vai nos ajudar bastante, ok? Mas assim,
a gente tem que entender, né, que direitos são esses, né? A liberdade, ao respeito, né, ao próximo, é a questão do respeitar o próprio corpo, né, o espaço, uma boa convivência, né? Então, aquela questão do direito de conviver em família, né? Porque tem o pai e a mãe, né? Dentro de uma sociedade, está inserindo dentro de um grupo, né? Aí ficar atento para não ocorrer nenhuma questão de bullying, né? Então tem todo um trabalho que envolve essa questão dos direitos, né? Ter uma educação, né? Saber se ela está aprendendo os objetivos esperados para a idade dela, né? Então, se ela tem tantos anos, ela é capaz de aprender isso, isso e isso. Então, ela está tendo essa oportunidade, né? Essa relação cultural, né? De entender, de visitar um museu, é, ter informações, contato com livros, histórias, né? Ao esporte, né? Brincar no momento livre, né? Sem algum propósito, mas ela explorar o espaço para conhecer o seu próprio limite, né? Os desafios. Então, essa questão toda acaba ajudando também os profissionais, principalmente os professores, nas ações pedagógicas, né? Então, como? Entendendo também qual é a realidade da criança para adaptar os conteúdos curriculares educacionais às necessidades de forma individualizada, né? Então, a gente tem que olhar o ser, aqui no caso, o nosso pequeno aprendiz, né? De acordo com a realidade dele, né? E as suas necessidades. Então, de certa forma, é conscientizar a criança para saber, né? Para ela ter, na verdade, ter uma saúde, respeitar o outro, né? Conviver com o outro e praticar esportes, ter acesso à cultura, enfim. Então, isso faz parte. E aí eu vou colocar um anexo, se vocês quiserem baixar o documento, o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, eu vou deixar disponível, ok? Aí, assim, depois vocês leem, é um material complementar, combinado? Bom, aí põe essa reflexão, né? Como está o desenvolvimento físico da minha criança? Né? E aí fica assim, ué, mas minha filha, né? Minha criança, ela corre, ela anda, então tá bem. Será? Então a gente tem que pensar sempre que a criança ela precisa de estímulos. Então, a gente diz que principalmente, né, os estímulos sempre vão existir, mas de 0 a 2 anos, basicamente ela precisa de estímulos sensoriais. Então, quais seriam os sensoriais? Bem, né, de sentir, então, e captar as informações externas do mundo, né, para dentro de si. Então, a gente tem que pensar. Deixa eu ver aqui, tá acabando a bateria. Deixa eu pausar aqui. Só um instante. Oi. Um detalhe, esqueci de botar para carregar. Bom, essa questão dos estímulos, né? O sensorial são como é que eu posso interagir com o mundo, né? Através da visão, né? Algo que tem a questão do ver e me enxergar, não é? Então a gente não pode só ver, a gente tem que enxergar mesmo. Sabe aquela questão de, nossa, tá vendo aquele. Não, não tô olhando, mas não tô enxergando, né? Então tem a questão do olhar, ver, aí tem o enxergar. E tem a questão da audição, né? Então não é só ouvir, não é só escutar, é saber ouvir. Então, existem esses detalhes para compreender as informações do mundo externo, né? Então, tem a questão do olfato, do paladar, do tátil, né? Para manipular, para perceber a forma do objeto. Então, isso é muito importante, principalmente até os 2 anos. Ok? Por quê? Porque depois, a partir de 2 anos, vai ter a questão a criança precisa ser capaz de perceber, são os estímulos perceptivos motores. O que seria isso?
insira ela dentro de um espaço que tenha que ela pode interagir, manipular com os objetos, né? Ou seja, ter lá um material concreto, mas ela vai perceber por si. Não vai ter mais o outro, o adulto, no caso, oferecendo para estimular, né? Mas ela tomar a iniciativa de interagir com algum brinquedo, né? E perceber, né? Então, tem atividades específicas, né? Então, separar, por exemplo, brinquedos com mesmas formas, por cores, enfim. Mas esse perceber, perceptivo, é a própria criança ter essa percepção, ok? Então, e é importante, né, ter um bom sono, um sono de qualidade. Então, percebe que tem crianças que dormem mais, porque é necessidade orgânica dela, né? Claro que sempre orienta, né, a criança ter 8 horas de sono. Vai ter criança que dorme 12 horas, né? Então, a gente tem que entender e respeitar esse ritmo de cada um, ok? E outro importante é ter uma rotina, né, de espaço e tempo, né? Então, nessa rotina, para ela saber o quê? Em que momento ela está do dia, né? De dia, de noite. Aí depois passa para estar de manhã ou de tarde. Então, ela precisa ter um horário de almoço para ela entender que se eu já almocei, já comi, já me alimentei, então está de tarde, tá? Então, são etapas do processo de aprendizagem que depende de um desenvolvimento físico, né? A criança, né, nessa uma rotina, para entender meu espaço, meu ambiente, é o meu quarto, né? Então tem um ambiente comum e um ambiente particular, né? Então nesse comum a todos os membros ali do espaço, saber o espaço, respeitar o espaço do outro, né? Nesse tempo. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Quanto tempo eu fico com a mamãe? Quanto tempo eu fico com a professora? Quanto tempo eu fico com a vovó? Então, a criança ela não fica 100% com uma pessoa só, né? Então, ela tem um momento dela com outros responsáveis. Por isso que eu falo que o responsável não é só o responsável legal, mas aquele com quem a criança está. E todos esses responsáveis fazem parte do desenvolvimento e aprendizagem da criança, né? Então, e sempre construindo um limite. Por quê? Para desde pequena ela perceber que nem tudo ela pode fazer, não é mesmo? E claro, sempre numa linguagem, num âmbito de uma comunicação, né? Porque a princípio pequenininha ela não entende o que é não, mas a partir do momento que você tirar aquele objeto que ela não pode mexer diante dela, né? Aí tem gente que tira, né? Mas eu sou mais apta a tirar a criança, para ela entender que ela não pode estar ali porque é um ambiente não adequado para ela. Então, esse ato de tirar a criança do local é muito eficaz. Que aí, opa, ela vai perceber, né, que não pode fazer, tocar ou mexer em certos objetos. Bom, e criando limite, a criança vai começar a construir nela o que pode, o que não pode fazer, né? E aí, a partir disso, começa a construir a regras de boa convivência. Então, é, é importante ter essa noção, né? Nesse todo. Então, aí a questão do passando para o desenvolvimento emocional da criança, né? Como está? Quem me diz aí, né? Tá? Aí está equilibrado? Então, é importante ter um emocional equilibrado. Aí eu pergunto, né? Por que um bebê sempre chora? Né? Sempre está com as emoções alteradas, né? Chora, ria ao mesmo tempo. Né? É, porque não tem uma linguagem verbal ainda construída, não é mesmo? Ela precisa, ela tem uma dependência muito grande. Ela não tem nenhuma autonomia, uma aprendizagem, ok? Então, é interessante que muitas das vezes a dificuldade de aprendizagem está nessa falta de equilíbrio emocional. E como construir esse equilíbrio, né? Então, às vezes fala assim, vamos respirar fundo, contar até 10, não é mesmo? Mas a criança ela não tem esse tempo, né? Mas vamos acolher, entender o que você entendia, o que você fez, né? Foi necessidade, porque a criança é muito mais corpo, né, do que a fala. Então, o ser, cientificamente já foi comprovado,
a gente nasce uma energia interna que a gente precisa, né, botar para fora. Então, por isso que a gente fala, a criança é muito energética, né? Tem muita energia, que ela precisa correr. Então, cada um tem crianças que é mais lenta, né? Então, a gente tem que também saber entender essa demanda para ela encontrar o equilíbrio dela e aos poucos saber expressar. Então, o primeiro passo é entender a ação dela, né? Porque a criança, muitas das vezes, né, quase sempre, ela age de forma impulsiva assim. Por quê? Porque ela não tem uma cognição ainda preparada o suficiente de acordo com a idade dela, ok? Mas cabe o responsável mediar, né, é, fazer ela nomear, reconhecer. Então, se a criança ainda não tem uma cognição, um pensamento ainda preparado, mas ela pode refletir sobre as próprias ações. Então, aí entra o papel do responsável de fazer. Ah, você fez isso. Aí mostrar, ó, não gostei, fiquei chateada, mas eu entendo que foi uma necessidade sua. Então, como é que podemos pensar, refletir sobre isso? Então, a partir do momento que você coloca a criança para pensar sobre as próprias ações, ela já vai construindo uma cognição que, na próxima vez, ela vai pensar antes de agir, entende? Então, a gente tem que entender isso aí. E para, né, o responsável ele precisa proporcionar, né, esse equilíbrio, né? Muitas vezes a criança ela está com um desequilíbrio emocional, por quê? Porque não tem um apego seguro, né? Então, é o que eu falei, né? A importância de criar combinados para sentir confiança em si e no outro, né? Então, a segurança é fundamental, ok? Então, nessa relação interpessoal, né, que é construída, né, em longo prazo, e é questão do longo prazo, porque é aquela questão da construção, né, do afeto, e leva um tempo, ok? Tá? Então, e aí eu fiquei nessa reflexão, né, sobre esse desenvolvimento integral, né? Que faz parte do processo para ter uma boa aprendizagem. Então, e aí vem a questão de como está o desenvolvimento social da minha criança, né? Então, ela precisa ampliar seus conhecimentos, né? Mas para isso, o que ela precisa? Né? Então, a princípio, ela tem que a relação vertical. O que é relação vertical? É a relação dela com o adulto, né? Com uma pessoa de idade diferente, interesses diferentes, né? E aí, quando insere a criança na escola, que tem muitas outras pessoas da mesma faixa etária, com o mesmo interesse, onde tem muito mais, é propício, é, é comum ter brigas, né? Discussão, aquele brinquedo para criança, tudo tem aquela questão do meu, é meu, é meu, é meu. Às vezes o brinquedo é igual, mas o dela ficou em casa. E é outro ponto que eu falo, é importante de responsável orientar, ajudar a criança, principalmente para arrumar a própria mochila, né? Ela tem que arrumar a mochila para saber o que é dela, né? O que tem dentro, tá? Até mesmo, mais para frente eu vou explicar sobre da aprendizagem, lógico, matemática, né? A questão do espaço, se o que cabe, o quanto cabe dentro de um espaço delimitado, né? Então, isso é todo um processo de aprendizagem, ok? Mas que primeiro precisa passar nesse desenvolvimento, né? Então, e aí nisso, para ter um bom desenvolvimento social, ela precisa desenvolver o quê? A sua linguagem. Então, por isso que lá desde o nascimento a importância está ali conversando com o bebê, né? Tá lá se expressar, né? Então começa pelos gestos, passa pelo corpo, depois para a linguagem verbal, né? Então, conhecer os valores, né? Valorizar o, os momentos mais simples, mais importantes, né, para a sua segurança, para a sua experiência, né, de vida, né? Os costumes. Né? Cada família tem um hábito, costume diferente. Né? Então, perceber essas diferenças e respeitar, ok? Tá?
e construir regras de boa convivência, né? Então, a criança, ela não consegue ainda, ela não tem maturidade ainda para perceber o outro. Mas você fala assim, mas numa mediação, assim, olha o que você fez, olha como o colega ficou, né? Para entender que a ação de cada pessoa reflete em outra, né? E precisa ter uma boa convivência, né? Numa relação social para se desenvolver. Então, e aí é o papel do responsável, né? Mediar essa relação. Então, o segredo não é o que o responsável faz, mas como ele faz. Então, a maneira de falar no tom de voz, né? No gesto, nos cuidados, durante as brincadeiras. Porque a criança ela vai perceber, né? Se vai ficar com medo, vai ficar assustado. Né? Então, você percebe que as crianças ficam meio inseguras. Por quê? E, de repente, no dia a dia dela, ela sente no ambiente inseguro. Então, isso vai refletir em qualquer lugar que ela esteja. Um exemplo disso, né? Quando eu viajei para a França, eu andava olhando para os lados, eu estou para trás o tempo todo. Por quê? Eu estou acostumada aqui no Rio de Janeiro. Né? Questão da a violência no sentido de a gente tem que ter cautela, né? Por exemplo, no trânsito, o sinal está amarelo e aí culturalmente as pessoas, os motoristas acabam o quê? Acelerando para avançar. E lá não. Lá, antes de fechar, uma pessoa estava ali para atravessar a rua, já parava. Então, sim, as diferenças culturais, sim. Mas, porque qual era a minha realidade? No dia a dia, viver de forma intensa, atenta o tempo todo. Então, mesmo eu já adulta, né, questão de diferenças culturais, eu tinha esse comportamento, né? E aí imagino para uma criança, que ela não tem um entendimento das coisas, né? Dos acontecimentos, né? Então ela olha, mas será que aquela pessoa passa medo, né? Mas é onde eu falo a importância da relação com o afeto. Né? O afeto é muito importante para ter confiança no outro, ok? Então, a questão do como está o desenvolvimento cognitivo da minha criança, né? Outra reflexão. Então, claro que para a criança se desenvolver, ela precisa de oportunidade de estímulos. Tem gente que acha que desenvolvimento é de forma natural. A criança cresce, cresce dormindo, aprende tudo que ela olha, observa. Né? Claro, mas para isso, para onde ela está olhando, o que ela está escutando. Então, toda essa questão da aprendizagem, que é pela visão, pela audição e pelo tátil, né? Passa tudo pelo concreto. Então, percebe a progressão de aprendizagem. Então, primeiro, a primeira infância é o quê? São pelos estímulos sensoriais. Então, você vai lá estimulando os 5 sentidos da criança. Para depois ela começar a perceber. Tá? Então, a percepção vem depois da sensação. Então, primeiro a gente sente, para depois perceber, ok? E a questão da cognição, depois que você percebe, aí você processa e começa a construir o seu pensamento. Né? Então, aí tem a questão das inteligências, né? Então, a sensório-motora, que é designada, nomeada pelo Piaget, né? Que é a faixa etária que vai até 2 anos, e a construir a questão do simbólico, né? Que a partir de 2 anos vai até 6 anos, ok? Não tem aquela questão de ver para crer, né? Qualquer pessoa, né? Só vou acreditar se eu ver, né? Tem gente que conta, ninguém acredita, né? Mas, assim, imagina para a criança, ela precisa do concreto, né? Para começar a perceber as diferenças, construir uma cognição. Então, a aprendizagem ela só acontece o quê? A partir de um concreto para chegar ao abstrato, né? Para aprender, ter aquele momento ali da aprendizagem, que é de uma memória curta, para uma memória de longo prazo. Então, também a gente tem que entender o quê? O ritmo da aprendizagem de cada um, né? O tempo de adaptação de cada um. Então, cada um tem o seu ritmo e o seu tempo, ok? Então, eu
eu já expliquei num vídeo, sugerindo, né, estímulos de 5 minutos, né, tendo 5 minutos por idade. Então, para treinar já desde pequenininho a concentração da criança. Não chega lá no ensino fundamental, que demanda da cognição dela, né, e ali ela fica, minha criança está com falta de atenção, falta de concentração. Por que será? Porque ela não foi estimulada, né, a sua cognição não foi estimulada ali num tempo progressivo. Né? Então, de cara, você não pode ter 30 minutos de atenção da criança. Mas aí tudo bem, né? A criança já está com dificuldade de concentração. O que eu faço? Então, estabelece uma meta. Tá? De acordo com o ritmo da sua criança, estabelece uma meta. Então, essa semana, vamos fazer o que a gente precisa fazer das atividades, enfim, tarefas, em 5 minutos. Depois, você vai progredindo mais 5 minutos. E, claro, existem outros meios, né, que eu falo da importância de estimular através do gosto da criança, a realidade dela. Então, a gente tem que estar atento. Quais são os pontos fortes, pontos fracos, né, você, as suas inteligências. A gente fala assim, ela tem mais dom para isso do que aquilo. Então, a gente tem que buscar facilidade, né, criar essas estratégias de aprendizagem. Ok? Aí aquela questão, como proteger minha criança e garantir seus direitos? Tá? Então, aí eu falo, né, que o instinto fala muito mais alto, né? Questão de sobrevivência, né? Falo que é uma função fisiológica. Então, principalmente criança, ela age sem pensar. Então, num momento assim, até mesmo de perigo, nós adultos, eles vai no instinto, né? Instinto selvagem, mas eles têm também que pensar, né? Tem que ir pro lado da razão. Então, eu botei o bonequinho correndo, que numa corrida, quem vai chegar primeiro sempre vai ser a emoção, né? Que a emoção é muito rápido. Aí, opa, não pode agir, né? A gente tem que ter um equilíbrio emocional, né? Para agir de forma consciente e para não perder a razão. Então, percebe que o instinto, o comportamento impulsivo, ele é uma função fisiológica do ser, né, que vai acumulando, né, e aí dá aquela explosão, age sem pensar. Então, porque é uma necessidade momentânea. Né? Ela é física, ela não espera, ela já parte. Ok? Já a razão não. A razão tem uma questão do pensamento, né? De uma ação consciente, do planejamento, né? Então leva um tempo, para ser eficaz, ok? Então, claro que a gente sabe que a aquisição dos acontecimentos, ela acontece pela interação da criança, do ser, no seu meio ambiente. Mas ela não pode agir sempre de forma impulsional, né, através do seu instinto, mas sim pela razão. E como mediar a criança nessa situação? Né? Começando a fazê-la refletir sobre suas próprias ações, ok? Então, não sempre, né, passar a mão na cabeça, tá bom, para parar de chorar. Não. Nós vamos conversar, refletir sobre o que está acontecendo. Né? Então, é importante ter essa noção, né? Para a criança, ela começar a controlar o seu próprio corpo, de acordo com o seu crescimento, né? E tem a questão, a função psicológica, né? O que é a função psicológica? Então, tem o Vygotsky, ele diz, na sua teoria, que todo ser tem as suas funções naturais, né, de sobrevivência. Então, por isso essa impulsividade, né? Claro, a gente tem que ter todo um acompanhamento, né, para controlar o próprio corpo. E a questão da aprendizagem vai acontecer pelas funções superiores, né, psicológicas da criança, né, do ser. Então, como é que seria isso? Leva um tempo, claro, mas a questão da capacidade dela de memorização,
de ter consciência dos atos, né, de perceber o outro, de ficar atento ao onde está, o que vai fazer, né, o que vai falar. Tem gente que, né, fala sem pensar e está lá falando, 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 mas ela precisa pensar, né? Começar a criar conceitos, né? Nomear, descrever objetos, é perceber, né, qual o comportamento que eu posso ter no ambiente que eu estou, né? Ter essa consciência, né? Planejar, o que eu vou fazer amanhã, né? Então, isso no dia a dia faz parte dessa da desenvolvimento da criança, né? E fazê-la garantir os seus próprios direitos, ok? Então, para chegar à capacidade de uma reflexão, né? Ter um pensamento abstrato, ok? Então, é importante ter essa noção, porque aí vou ter o quê? Um aprendiz, o quê? É, integridade, integração e integrado. O que isso quer dizer? Então, esses três intres, né, que eu coloco, tá no documento, né, da primeira infância do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, além da maturação, né, orgânica do ser, ou seja, do desenvolvimento da criança nas suas áreas físicas, cognitiva, emocional, social, né, através, claro, de estímulos adequados para a idade ou a faixa etária dela, ela precisa o quê? Ser composta por esses três íntegros, né? Está dentro de um sistema cooperativo, que começa pela família, por isso que tem aqui, coloquei a base, tá? A família ali é o centro, tá? Para ampliar os conhecimentos e aprendizagem do ser, né? Em que âmbito? Então, tem a criança, a integridade da criança começa na família, ela vai ter uma integração na escola, ok? Em participar dos eventos, né, de uma aprendizagem ali, para estar integrado numa sociedade. Então, dentro de uma sociedade, minha criança está integrado, né, a partir de uma integridade que a família propôs, a integração. E essa integração tem a ver, eu gosto muito de falar aqui do ação. Então, é um espaço que proporciona o desenvolvimento e aprendizagem da criança, né, no ambiente de relações sociais, ok? Então, o ser precisa estar nesses três. Então, passando aqui, aí, né, alguns responsáveis falam assim, mas qual a melhor educação, né? Tem a educação integral. Quem já viu nas escolas, né? Educação integral. O que seria integral, né? Integral ou integrada? Aí fiquei nessa reflexão, né? Então, aí o que eu percebo que integral seria uma carga horária maior, né? Para pensar, né? Os pais precisam trabalhar 8 horas por dia. E aí a criança tem uma carga horária obrigatória só 4 horas. E aí depois, essa logística, né, de translado, alimentação, com quem vai ficar, né? Então, por isso a importância de uma educação integral. Eu entendo isso, né? Mas também tem a questão do integrada, ou seja, então não adianta a escola oferecer um ambiente integral, uma carga horária ampliada, se não oferecer uma garantia de estímulos, né, físicos, emocionais, sociais, culturais e cognitivos. Entende? Então, claro, aí tem a questão das escolas privadas, né, e públicas. Mas, independente disso, de carga horária ou garantia dos estímulos, é importante perceber a energia da criança, né? Então, quando eu falo que cada criança tem o seu tempo, né, de aprendizagem, o ritmo, tem umas que são mais aceleradas, outras mais devagar, o que acontece? A vida da criança ela não tem um bom rendimento, né? Acaba tendo dificuldade de aprendizagem porque ela anda muito cansada. Então, se a escola oferecer uma educação integral, que tem um espaço que ela pode se acomodar, né? É, sentir relaxada, né? Então, tem que ter esses recursos, né, para lhe passar, para lhe oferecer
um ambiente ali agradável, de relaxamento, né? De segurança. Então, a gente tem que pensar nessa qualidade, né? Questão, né? Quantidade ou qualidade, né? Então, você pensa, minha criança está com pouca atividade para treinar. E aí, será que está sendo muito, é suficiente ou é pouca atividade? Então, tem que, é onde eu falo, cada um tem um ritmo. Então, a gente tem que pensar na criança, né? Como ela está se sentindo, fazer ela participar, né? Claro, tem uns que não querem nada, né? Porque não tem noção, né? Mas cabe o mediador explicar ó, a importância, né? Que eu falo, né? De explicar o objetivo daquilo, ó. Vamos fazer isso, antecipar as informações para isso, 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 isso. Então, não é fazer por fazer porque é obrigado a fazer, mas a criança, fazer a criança entender o propósito daquilo para a vida dela. Por isso que eu falo da aprendizagem significativa para a vida, entendeu? É fazer o aprendiz a participar dessa sua formação do ser em desenvolvimento e aprendizagem para lá sentir prazer, né, nas suas ações e entender que aquilo é para o progresso dela, para ela alcançar objetivos para a idade dela, entende? Para ela ser um ser capaz de, para isso, claro, aquela importância de fazer um objetivo simples, claro, né? Para a criança saber que é alcançável, não? Né? Tem a questão do mensurável, enfim, ok? E aí tem aquela questão, né? Tem gente que fala assim, menos é mais. Se parar para analisar, não é questão de quantidade, mas sim qualidade, ok? E nessa qualidade, claro, né? A gente procurar o quê? O equilíbrio. Então, a criança, ela sabe que tem um objetivo que ela precisa alcançar, né? Mas, dentro de uma avaliação, ah, você conseguiu, seu irmão não conseguiu. Então, tem diferença de idade, tem diferença de tempo. O importante, claro, dentro de um contexto, um grupo, ok. Mas e a criança em si? Ela tem que começar a sentir confiança em si. Então, para ter confiança, ela tem que saber qual o objetivo, o que ela precisa para alcançar o objetivo. Então, se está difícil, vamos criar metas. Ó, são etapas para você chegar até o objetivo. E ali o próprio aprendiz perceber que está progredindo, né? Se sentir confiante. Tá difícil, eu não estou conseguindo. Opa, não. Vamos mostrar as etapas desse processo. Então, o que eu falo, muitas das vezes, o processo é muito mais importante do que a chegada. Entende? Porque a gente tem que sempre fazer aquele reforço positivo, como a criança também precisa do concreto, ela perceber que ela atingiu as metas, né, e está a caminho, né, do objetivo. Então, ela está progredindo. Então, ela tem que ter essa sensação boa, né, que ela é capaz sim, ok? Então, a gente tem que tentar ficar atenta à questão da energia, né? Talvez a criança não dormiu bem ou está indisposta, alguma questão. Mas oferecer, ok, uma educação integral, mas também, né, uma garantia de estímulos, né, e respeitando o ritmo, né, a disposição da criança no momento, ok? Para lá encontrar o equilíbrio dela e perceber a progressão dela, né, de aprendizagem. Então, dentro aqui dos elementos de organização, né, da criança no tempo, no espaço, em situações, para garantir os direitos dela de aprendizagem, então ela precisa o quê? O responsável precisa garantir o quê? Que ela possa conviver, né, com o outro, brincar, né, para ela estar ali representando papéis, manipulando, sentindo. Ela tem que participar, explorar, né, se expressar e se conhecer, que é o principal, né? Então, parte dela para depois ver o outro e depois interagir juntos, ok? E dentro de conciliando os campos de experiência, né, do currículo educacional brasileiro aqui no caso, né,
com os direitos de aprendizagem da criança, pensando mais da psicomotricidade, né? Que observa a construção do ser em movimento. Então tem o campo de experiência, o eu, o outro, nós, que dá muito a ver com o desenvolvimento do esquema corporal na criança. Tem o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, tem a ver com a sua lateralidade, né? Para que lado eu vou, né? Qual é o meu lado. Tem a questão dos traços, sons, cores e formas, e começa a ter a noção espacial, né? A escuta, a fala e pensamento, né? Imaginação, que tem muito a ver com o desenvolvimento da linguagem, que passa do gestual, corporal e verbal, né? E os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que é a noção temporal. Em quanto tempo eu preciso, né, ter concentração, principalmente, que é um dos pontos que eu mais escuto, né? Minha criança está com falta de atenção. Ah? Então, num todo, aí eu pergunto, né? Como está o desenvolvimento integral da sua criança? Então, faz um resumo, responde essas questões que são fundamentais para ajudar a sua criança a ser nota 1000 na escola e na vida. Né? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Combinado? Então, até lá. Tchau.